Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é em Lisboa. É em Lisboa porque, é claro, o país não é só Lisboa, mas é igualmente evidente que o país também é Lisboa. E eu, por causa desta ideia de que o país não é só Lisboa, tenho andado para o norte, para o sul, para o centro e tenho-me ultimamente esquecido completamente de que em Lisboa vive 1 milhão de habitantes e Lisboa é uma das coisas importantes que há em Portugal. Vou, portanto, fazer-lhes um programa sobre Lisboa. Para começar, onde é que eu havia de começar? Lisboa, pois começa na Sé, começa nos Jerónimos. Sé é o centro da Lisboa Oriental. Os Jerónimos são o grande monumento da Lisboa Ocidental. Bom, eu resolvi começar o programa sobre Lisboa num lugar muito especial. Vim aqui à Livraria Municipal. Os meus telespectadores já viram por aí que eu estou metido numa livraria. É a Livraria Municipal. Ela fica aqui na Avenida da República, 21A. Devo dizer que é a 2 passos do Saldanha. Bom, para localizar melhor, é uma livraria pequena que fica mesmo ao lado da Versalhes. Acho que toda a gente sabe o que é a Casa de Chá Versalhes, que merece ser referida como o último abencerragem da elegância lisboeta. A Livraria Municipal é uma livraria que naturalmente nos fala de Lisboa, da história de Lisboa, e eu vim aqui, por isso mesmo, vim aqui perguntar à senhora do balcão: olhe, a senhora faz favor, tem aí um livrinho com a história de Lisboa, assim um livrinho pequeno, que não demora muito tempo a ler, um livrinho que eu ponha no bolso e que me conta a história de Lisboa, desde que isto começou, lá no penhasco do castelo, até agora que somos uma grande cidade. Bom, realmente a senhora disse-me que não tem nenhuma história de Lisboa, assim com essas características. É claro que há outras obras, outras. Claro que há muitos livros sobre a história de Lisboa. Olha, eu tenho na minha frente o livro de Lisboa, que é coordenado pela doutora Irisalva Moita e que tem alguns belos artigos. Por exemplo, os artigos da própria doutora Irisalva Moita, um artigo precioso do José Augusto de França, do Jorge Custódio, e que são peças sem dúvida valiosas. Bom, há outros livros, eu tenho aqui, estou junto deles, e aqui queria fazer uma observação serena, mas melancólica. O livro essencial para a história de Lisboa é este. É a Lisboa Antiga, de Visconde de Castilho. Devo-vos dizer que quem quiser comprá-lo não pode. Só estão aqui em alguns volumes. Deixaram esgotar os outros e não os reimprimiram. Tem aqui outro livro muito importante para a história de Lisboa, que é O Carmo e a Trindade, do Atos Sequeira. Bom, mas também está incompleto. Está incompleto. Tem o segundo, o terceiro, mas o primeiro esgotou-se e ninguém o reimprimiu. Bom, isso acontece do modo geral em relação às obras clássicas sobre Lisboa. Há uma exceção para a qual eu queria chamar a atenção, que é importante. Isto é os elementos para a história do município de Lisboa, do Freire de Oliveira, é um livro publicado há mais de 100 anos. Quem quiser escrever a história de Lisboa ou mesmo a história de Portugal
tem obrigatoriamente de consultar este livro. Ele ainda hoje existe, tem mais de 100 anos, mas os nossos eruditos não são assim tantos que o tivessem esgotado. Ainda hoje está à venda e está à venda por um preço perfeitamente acessível. Cada volume custa, parece que é 1,5 conto, o que, como sabem, hoje, enfim, em matéria de livros não é nada. Em todo caso, os livros capitais, e em particular a Lisboa Antiga, é um livro que não pode estar esgotado. Eu sei que esta Câmara enverdou pelo caminho de dizer, bom, isso de fazer livros não é com a Câmara, é com os livreiros. Os livreiros fazem livros, a Câmara até pode ajudar, e tem ajudado, alguns belos livros, mas não é a Câmara que faz. Salve o respeito, Sr. Dr. João Soares, esse é o pior caminho. Os livreiros fazem livros para ganhar dinheiro. E a Câmara tem que fazer os livros para quem não tem dinheiro. A única maneira de ensinar este país a ler é fazer livros quase sem preço, livros que habituem a pessoa a considerar o livro uma companhia indispensável. Bem, mas o meu programa não é para lhes falar dos critérios editoriais da Câmara Municipal de Lisboa, mas sim da própria história de Lisboa. Lembro-lhes que no século XVI, Camões falava de Lisboa nestes termos: e tu, nobre Lisboa, que no mundo facilmente das outras és princesa, que edificada foste do Facundo por cujo engano foi Dardânia acesa, tu a quem obedece o mar profundo, obedeceste à fama portuguesa. Devo-lhes explicar que este verso é um bocado complicado, que edificada foste do Facundo, por cujo engano foi Dardânia acesa, quer dizer, foste edificada por Ulisses, porque, segundo a mitologia clássica, Ulisses é um herói grego que pegou o fogo a Troia. Troia é que também se dizia Dardânia. Portanto, o Facundo, por cujo engano, o engano foi o cavalo de Troia, por cujo engano ardeu Troia, é o Ulisses. E dizia-se no tempo de Camões, e as pessoas acreditavam que quem fundou Lisboa foi Ulisses. Isto por causa do nome de Lisboa, Ulisseia. Devo-lhes dizer que era uma pura fantasia, mas era uma fantasia que depois foi posta de parte e substituída por outras fantasias que valem tanto como essa. Veio-se a dizer que Ulisseia vinha de Baiamena dos fenícios e tal. Tudo são fantasias, a gente não sabe realmente de onde veio o nome de Lisboa. E pelo menos essa do Ulisses era bonito. Como sabem, Ulisses é o herói da guerra de Troia, lá pegou fogo à cidade com o seu engano e depois andou por esse Mediterrâneo até que chegou a Lisboa. E teria sido Ulisses o fundador de Lisboa. Era isso o que se acreditava no tempo de Camões. Mas nos versos que lhes li, importante é isto: nobre Lisboa, que no mundo facilmente das outras és princesa. Eu não sei se a gente ainda hoje pode dizer isso. Não sei se Lisboa ainda hoje pode ser considerada uma princesa entre as cidades da Europa. A gente vê as grandes cidades espanholas, como Barcelona, como Burgos, como Toledo, ou as grandes cidades da França, como Paris, como Bordeaux, como Marselha, ou as lindíssimas cidades da Itália, como Florença, como Roma, como Verona, como Milão, cuidam tanto, tanto, tanto do seu património que elas é que parecem princesas, e Portugal cada vez
está a perder mais esse direito a alinhar entre ter por capital uma das mais belas cidades da Europa. Eu tenho aqui um mapa da Lisboa 2, veem como ela é. Queria chamar-lhes a atenção para o seguinte. A Lisboa cuja história queria contar é uma Lisboa cujo litoral não era assim. Está aqui o Terreiro de Paço, devo dizer que quando lhes quero falar de Lisboa, o rio entrava profundamente por aqui. Isto é um esteiro do Rio Tejo e era isso que fazia aqui desta colina, isto é a colina do Castelo, uma verdadeira acrópole, quer dizer, uma cidade alta. E era aqui o centro de Lisboa. Bom, este esteiro, durante a Idade Média, foi inteiramente assoreado e quando se chega ao século XIV, já o século de Lisboa não é aqui, é no Rossio. Quando se chega ao século XIX, o centro de Lisboa já não é aqui. Estão a ver aqui a avenida, leva ao Marquês de Pombal e o centro de Lisboa é aqui. Passa o tempo e onde hoje será o centro de Lisboa? Não sei, um bocado difícil para mim marcar o centro de Lisboa. Olha, aqui é o Campo Grande, talvez seja aqui. Entretanto, Lisboa continua a crescer. Cresce para norte, este é o sentido de Lisboa para norte, cresce para oriente, aqui é a Expo 98, cresce para ocidente. Eu já lhes falei há tempos nesta Lisboa que cresce no sentido da exposição, é a Lisboa antiga, a Lisboa dos palácios. Ainda não lhes falei da Lisboa do Norte, que tem muito que contar, mas o nosso tema de hoje é a Lisboa ocidental. A Lisboa que começa aqui, a bem dizer, em Santos e que se prolonga até Algés. É dela que lhes vou falar. Ora, a ideia minha que a Lisboa mais antiga, aquela Lisboa com centro no Castelo, era uma cidade que olhava para a terra, olhava para a Lesíria, para o Vale de Santarém, era de onde lhe vinha o pão, o azeite, o vinho, a palha para os animais. Olha, é daí que vem a expressão mar da palha. Era uma Lisboa com entrada pelo lado do mar, o mar ficava-lhe nas traseiras, mas ela olhava à terra, a terra fecunda e criadora de pão. A Lisboa moderna é exatamente o contrário. Está implantada realmente ali, mas olha a Barra, olha o mar. A Barra, ela está agora na nossa frente, porque é da Barra que vêm os navios com o comércio. Esta diferença entre a Lisboa antiga, uma Lisboa agrária, medieval, feudal, e a Lisboa moderna, uma Lisboa marítima, atlântica, mercadora, marca no fundo, na história universal, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Vim dizer-lhes isto aqui num ponto que de certo modo é histórico. Estou-lhes a falar no Miradouro de Santa Catarina. Sabem que durante muito tempo havia um aforismo popular que era este: ir ver navios para o Alto de Santa Catarina. E isto correspondia a uma verdade. O português, sem emprego, sem atividade, vinha para aqui e havia aqui muita gente, simplesmente olhava a Barra à espera do que viesse. Quem é que podia entrar pela Barra? Bom, olhem, durante
a invasão francesa, vinham para aqui os patriotas, sentavam-se, olhavam ao barro ao longe, esperavam ver as velas da esquadra russiana. Russiana era como então se dizia russa, porque se dizia que a esquadra russa ia invadir o Tejo e expulsar daqui aqueles malditos franceses. Também muita gente vinha para aqui, mas era para ver quando é que o rei voltava. A esquadra tinha saído, levara o rei, a corte, os tribunais, a nobreza, os proprietários, levara toda a gente para o Brasil e muita gente estava ansiosamente aqui à espera que El Rei voltasse. E até havia os que vieram aqui durante muito tempo, esperando que na névoa de alguma manhã rompesse a barra o navio de lenda que havia de trazer a bordo El Rei Dom Sebastião. Hoje, Santa Catarina, como vê, é aqui um miradouro bonito. Bonito é como quem diz, porque os miradores de Lisboa foram todos submetidos a esta praga das antenas de televisão. Isto hoje não são miradores, parecem porcos espinhos. Bom, e eu digo, então, mas se hoje se conhece o método da televisão por cabo, que leva as imagens de todos os programas às casas de cada um, que direito há de estragar aqui os mais belos mirantes sobre o Tejo, aquilo que fez de Lisboa uma cidade fascinante, com estes mastros de arame enferrujado, aqui a um, a outra, enfim, para cada um ter na sua casinha a utilidade de uma antena, estragámos a paisagem. Devo-lhe dizer que eu acho muito bem que cada um tenha em sua casa um bom programa de televisão. Tem o direito de ter uma antena. Agora, como hoje há a possibilidade da antena cabo, isso é um bocadinho mais caro. Eu sei que é mais caro. E para que é que serve a Câmara Municipal? E para que é que servem os impostos que a gente paga? Então, não era tempo já de a Câmara ter limpo estes belos miradouros desta praga das antenas? A própria Câmara ter instalado nestas casas que ficam nas colinas sobre o Tejo, nestas casas que podem empanar a vida dos moradores, uma antena cabo que as pessoas não pagassem? A Câmara pagava o quê? Pagava o direito dos lisboetas terem uma cidade bonita. A Câmara cumpria o voto de Camões. E tu, nobre Lisboa, que das outras facilmente és a princesa. Essa Lisboa nova que procurava o mar tinha naturalmente um caminho lá por baixo rente à praia. Em todo caso, o principal caminho não era lá embaixo, porque esse estava sempre atravancado pelas cheias do rio, pelos desmoronamentos. A estrada principal no sentido do mar era a calçada do Cômoro. Calçada do Cômoro, ou do Combro, hoje diz calçada do Combro. Combro é um cômoro de silvas, quer dizer, não havia casas nem de um lado nem do outro. Isto era um caminho entre combros silvestres. Estava lá em cima, perto do Chiado, vinha aqui. Bom, este largo onde estou a falar tinha um nome aborrecido. Tinha e tem. Toda a gente lhe chama Largo do Poço Novo. Poço Novo porquê? Havia pouca água? Não. Reparem, estão agora a ver um outro letreiro. Rua do Poço dos Negros. Bom, a história é esta. É que, com os descobrimentos, apareceram em Lisboa muitos africanos
que tinham as funções, eram sobretudo criados dentro das casas. Toda a gente tinha um preto. Bom, e quando morria um preto, o que é que se fazia? Abandonava-se assim como um cão por essas praias? Não. Apesar de tudo, ele era pessoa, era homem. Mas dava-se-lhe sepultura cristã como a um verdadeiro cristão? Também não faziam isso, porque entendiam que ele não conhecia o verdadeiro Deus. Então arranjaram uma solução. Foi aqui, ali adiante, fizeram um grande poço. Cada vez que morria um preto, deitavam lá para dentro 3 pasadas de cal e assim resolvia o problema. O pior é que não tardou nada, o poço estava cheio, estava coagulado, olha, taparam de areia e aqui, neste sítio, fizeram um poço novo. É por isso que o largo, ainda há pouco tempo, se chamava Largo do Poço Novo. É claro, agora não chama, agora chama-se Largo Doutor António de Sousa de Macedo. É justo. O António de Sousa Macedo foi um ministro do Conde de Castelo Melhor, portanto, um dos homens que trabalham muito naqueles anos difíceis da restauração. Ele é o braço direito do Conde de Castelo Melhor e é ele quem faz o palácio que fica aqui, é metade do largo, porque nessa altura isto eram só quintas. Bom, a Lisboa Ocidental continua, daqui vai rapidamente a São Bento, trepa a calçada da Estrela, vão ver a Basílica da Estrela, desce a Alcântara. Alcântara é uma palavra que em árabe significava a ponte. A ponte, e reparem, realmente há ali um vale muito grande, por onde passava um rio. O rio foi diminuindo, a essa altura já era só o caneiro, ficou célebre a expressão caneiro de Alcântara, depois taparam o caneiro e a gente passa lá hoje e nem vê onde houvesse um rio. Mas reparem, há outras pontes. Há a grande ponte, esta grande ponte aqui, que atravessa o Tejo. Há o aqueduto, é também uma grande ponte para a água que mata a sede de Lisboa. E mesmo ali há uma ponte para peões. Quer dizer, Alcântara continua a ser a terra das pontes. Bom, mas a Lisboa ultrapassou o Vale da Alcântara e vem aqui para este lado ocidental, principalmente a seguir ao terremoto. Porquê? Olhem, porque o próprio rei fugiu, ele tinha casa lá perto do Terreiro de Paço, e fugiu para aqui, veio aqui para o pé da ajuda. Fez aí um passo de madeira que não tinha perigo de cair, e lá do passo, à noite, fazia umas escapadasitas. Ele tinha uma namorada ali numa, não era longe daqui, uma quinta, uma namorada, e olhem, aqui neste sítio, ia a passar aqui no sítio onde eu estou. Vinha numa carruagem e aqui debaixo do arvoredo saem uns sujeitos encapotados com umas espingardas, espingardearam o carro do rei. O rei ainda partiu um braço e ficou maltratado e tal, mas escapou. Até se disse que foi um milagre. Os meus telespectadores estão a ver ao fundo uma linda igreja de pedra. É uma igreja do século XVIII. É uma igreja, chama-se Igreja da Memória. Está aqui em memória desse milagre, do milagre que conservou a vida ao Senhor Rei Dom José, quando ele, pela calada da noite, ia fazer uma visita a uma condecinha. Bom, mas há outra memória que lhes vou mostrar. A outra memória é esta pedra. Bom, fica aqui numa rua pequenina e, como sabem, em Lisboa todas as ruas têm nome. Todas. E esta também tinha. Ali naquela esquina, até há muito pouco tempo, eu lembro-me, há pouco tempo estava ali um letreiro que lhe chamava Travessa do Chão Salgado. Ora bem, aqui fica um dos mistérios dos horizontes da memória.
Quem é que tirou dali o letreiro da Travessa do Chão Salgado? Quem é que quis omitir da memória de Lisboa esse drama horroroso, horroroso, mas verdadeiro? A história é sempre para lembrar, é sempre um crime esconder a história que aconteceu. Bom, tiraram o letreiro, mas ficou a pedra. O que a pedra diz é que aqui foram as casas arrasadas e salgadas de José de Mascarenhas, exalturado das honras de Duque de Aveiro e de outras, e condenado por sentença da Junta da Inconfidência em 12 de janeiro de 1759 e justiçado como um dos chefes do bárbaro e execrando desacato cometido contra a real e sagrada pessoa del Rei Nosso Senhor Dom José I. Neste terreno infame não se poderá edificar em tempo algum. Ora bem, salgaram aqui o terreno com muito sal, era proibido aqui construir fosse o que fosse, mas vejam, há duas palavras que na história não têm lugar. Uma é a palavra sempre, outra é a palavra nunca. Esqueceu a sentença, toda a gente edificou e agora, um pouco para esconder essa desobediência à lei, certamente, tiraram dali a placa que dizia Travessa do Chão Salgado.